Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar prosseguimento na palavra de Deus, né? A nossa meditação de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, dos versículos 1 até ao versículo 10. Mateus, capítulo 27, versículos 1 até ao versículo 10. Amém? Louvado seja Deus. E o título da mensagem é O Suicídio de Judas, que diz o seguinte: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E manietando-o, levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando-se para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, nós vejamos aqui, irmão, nessa passagem, né, o suicídio de Judas, né? Isso ocorreu, né, logo após a mensagem de ontem, que dizia o seguinte: Pedro nega Jesus, né? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Aqui Pedro negou Jesus pela segunda vez, né? E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Ou seja, aqui Pedro negou Jesus pela terceira vez, né? Exatamente conforme Jesus tinha dito para ele, que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E aí, irmãos, o que aconteceu, né? Após esse acontecimento todo, Jesus no tribunal ali, né?
perante esses homens todos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos, né? Ou seja, foi o homem que conduziu, né? Que conduziu ali, né, aquele processo todo ali de condenação de Jesus, né? Foi o famoso eu lavo as minhas mãos, né? Pôncio Pilatos foi ali o homem que conduziu, né? Foi o juiz que conduziu, né? Ali a causa de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando-se ao templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ou seja, né? Judas aceitou, ele fez todo, se corrompeu dessa forma, aceitando, né, o prêmio dele de 30 moedas de prata para poder entregar Jesus para eles, né? Ele não pensou naquele momento, né, a dimensão da coisa, que Jesus poderia ser condenado, né, através da atitude dele ao entregar Jesus, né? Ele não pensou que isso pudesse acontecer, né? Iria acontecer de qualquer forma, só que ele poderia ter sido neutro nessa situação, ele poderia não ter tido participação nenhuma, né? E ele teve a participação principal na entrega do homem certo aos olhos deles, que era Jesus, à noite, ali onde eles estavam, né? Ali no Getsemane, era noite, eu creio que era noite escura, inclusive, né? Então, como é que faz para reconhecer uma pessoa que você não conhece, para identificar uma pessoa que você não conhece, não sabe quem é, né? Então, de modo que ali os soldados, aí ele aceitou a proposta deles para poder entregar Jesus por 30 moedas de prata. O que vocês querem me dar para que eu entregue para vocês, né? Assim foi feito, né? Só que ele não imaginava que pudesse acontecer a condenação de Jesus, né? E ele tendo participação ativa nessa situação, nessa condenação, né? Que Jesus, da qual foi executado, né? Esse projeto diabólico todo que aconteceu dessa forma, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue, né? E nós podemos ver aqui, irmãos, que como esses homens, né, os homens que condenaram Jesus à morte, né, eram os homens de frente, né? Era a elite do povo de Deus naquela época. Foi eles que condenaram e mataram Jesus. Foi a elite do povo de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Olha só. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas. Ou seja, né, eles eram homens de Deus, que dirigiam a obra de Deus, que recolhia, pedia ofertas, recolhia e colocava no cofre da casa do tesouro, como disse a palavra de Deus, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa, né? Então eles faziam isso corretamente, né? E tinha consciência que aquele dinheiro era um dinheiro sujo, que aquelas 30 moedas de prata era um dinheiro sujo, não era lícito colocar no cofre, porque como é que você vai colocar? A palavra de Deus afirma: não deem o que é santo aos cães, né?
Então, eles tinham consciência disso, né? E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, né? Porque as ofertas que vai para o cofre, né? Elas, a princípio, né? Elas são ofertas abençoadas. Ali são providência de Deus para que haja mantimento na obra de Deus. Então, as ofertas são abençoadas, né? Tanto é que os irmãos que ofertam, que faz votos, ofertas espontâneas, ofertas alçadas, e principalmente o dizimista, ele tem uma vida abençoada por Deus, né? Vida financeira abençoada, né? Por quê? Porque ele abre mão para poder abençoar a obra de Deus, ali provendo recursos financeiros para que a obra prossiga, né? Então, de modo que eles tinham essa consciência, né? E tendo deliberado em conselho, reuniram o conselho para saber o que fazer com aquele dinheiro, né? Não quiseram colocar no cofre, temeram, né? E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros, né? E por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje, campo de sangue, porque foi comprado com dinheiro de sangue, né? Foi chamado campo de sangue até o dia de hoje, segundo a palavra de Deus aqui mencionada, né? Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou, né? Olha só, o profeta Jeremias já tinha profetizado antes, né, sobre esse acontecimento que aconteceria muitos anos depois, muito mais tarde. Ele já tinha profetizado dessa forma, e aconteceu exatamente conforme o profeta profetizou, dizendo, né? Teve mais um profeta que também profetizou sobre esse assunto, que é o profeta Zacarias. Vamos chegar aqui nessa mensagem já agora aqui logo em seguida, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? O profeta Jeremias, nesta citação, né? Mateus resume elementos do simbolismo profético. Um de Jeremias 32, capítulo 6, versículo 9. E outro de Zacarias, né? Zacarias, capítulo 11, versículos 12 e 13, né? A seguir, Mateus menciona o profeta mais antigo e mais destacado como sendo o autor da profecia, ou seja, foi o que profetizou primeiro, né? E eu creio aqui que foi Jeremias que profetizou primeiro, antes de Zacarias, porque a carta de Jeremias na Bíblia, né, ela vem antes de Zacarias, né? Zacarias é a penúltima carta do Velho Testamento, né? A última carta do Velho Testamento é Malaquias, né? E Zacarias é a penúltima, né? Então, provavelmente o que Mateus fez aqui, porque Mateus, né, o apóstolo Mateus, que é o evangelista, que é o primeiro evangelho, foi Mateus quem escreveu, né? Então ele deu aqui como sendo a autoria desta profecia, né? Embora os dois tenham profetizado, mas quem profetizou primeiro foi Jeremias, né? O profeta Jeremias, nessa citação, Mateus reúne e resume elementos do simbolismo profético. Um de Jeremias 32, capítulo 6, versículo... Jeremias, capítulo 32, versículo 6 ao 9. E outro de Zacarias, capítulo 11, versículos 12 e 13. A seguir, Mateus menciona o profeta mais antigo e mais destacado como sendo o autor da profecia. Costume esse comum na alusão de passagens dos profetas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou seja, se houvesse ali um empate de qualquer situação, eles dariam como autoria o mais antigo, o primeiro, o mais velho. Está correto.
né? Está correto porque ele falou primeiro, né? Então, de modo que faz sentido sim, né? Embora Deus tenha revelado para os dois, porque os dois eram grandes profetas, né? Mas deu como autoria dessa revelação a Jeremias, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo, ou seja, é problema seu, né? Você pediu, nós pagamos, nós não temos nada com isso. Você falou, não tem como engolir mais, não. Isso aí é entre você e Deus, né? Na cabeça deles, foi isso que eles disseram para ele, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Judas Iscariotes, né, arrependido, né, Judas ficou sabendo que suas ações pecaminosas levariam à morte de Jesus. Da mesma forma, nossas ações inevitavelmente afetam os outros para o bem ou para o mal, né? Muitos atos que iniciamos não poderão mais ser sustados, e seus resultados nocivos e destrutivos nos afetarão, bem como a outras pessoas. É da máxima importância que evitemos qualquer ação ou plano que possa ter consequências danosas em potencial. Vamos repetir essa mensagem aqui, essa menção, porque ela é fundamental, ela é muito importante, irmãos. Glória a Deus. Então Judas Iscariotes, arrependido, Judas ficou sabendo que suas ações pecaminosas levariam à morte de Jesus. Da mesma forma, né, aqui agora já é conosco, né? Aqui essa alerta é para nós que estamos aqui vivos, hoje vivendo aqui na Terra, né? Da mesma forma, nossas ações inevitavelmente afetam os outros, para o bem ou para o mal. Muitos atos que iniciamos não poderão mais ser sustados, né? Eu tenho inclusive um amigo que fala que palavras são flechas que saem e atingem um alvo, e nós não sabemos qual o alvo que ela irá atingir, né? Por isso a palavra de Deus nos afirma no Salmo 39, o cuidado com as nossas palavras. Salmo 39, né, ali no versículo 1 está escrito: o cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida, né? Glória a Deus. Da mesma forma, nossas ações inevitavelmente afetam os outros, para o bem ou para o mal. Muitos atos que iniciamos não poderão mais ser sustados, e seus resultados nocivos e destrutivos nos afetarão, bem como as outras pessoas. É da máxima importância que evitemos qualquer ação ou plano que possa ter consequências danosas em potencial. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?